Shalom, Rei. Cá estamos novamente, para falar da palavra de Yahu. A cada dia que passa, nós com menos esperança, no sentido de que sejamos ouvidos, porque me parece que Bavel tomou conta, outro dia eu falava com um pastor, que tinha uma igreja na qual eu fui presbítero, e ele era pastor, e ele também está fora da igreja, graças ao Eterno. E nós dois conversávamos e eu dizia para ele, chegou um momento em que a gente vai ter saudade, do tempo que existia só o cristianismo e o judaísmo, Quer dizer, existiam as outras religiões, mas que se utilizavam da palavra, porque hoje a Bavel é muito grande mesmo. A cada dia surge, mais um doido com uma nova teoria, e o mais incrível, as pessoas o escutam, comprovando mais uma vez assim que realmente só aqueles que são chamados de eleitos receberão, o poder de enxergar. Então, nesse sentido, realmente a gente fica triste, Conversava com o Aldenor, o Aldenor, um pouco antes de eu começar a escrever esse estudo de hoje, era lá por volta das 11 horas da noite, se não me engano, e nós falávamos justamente isso, que a cada dia que passa, parece que menos gente consegue entender o que é dito, consegue entender o que está na palavra, e a cada dia que passa, mais e mais daqueles que pareciam estar entendendo começam a fraquejar. E observem, ainda nem iniciou a grande aflição, a grande mesmo. E por tudo isso, como eu já disse outro dia, não sai da minha cabeça, o verso onde Moshiach diz: encontrará fé na terra o Filho do Homem quando retornar? É complicado. Tem chego muita gente nova. Isso eu já estou habituado há quase 40 anos, É que nem no rodízio de pizza, Ele traz uma de mussarela, você quer? Não, obrigado. Ele traz uma de atum, essa eu quero. E assim por diante, Assim acontece com as pessoas, que se envolvem com a palavra por conta própria, ou seja, se oferecem, sentem a necessidade de algo superior, mas não sabem o que. E saem buscando pelas igrejas, saem buscando, lendo, Então eu não sei quantas mil pessoas eu já conheci desde 1982. Eu sei o número exato das que eu conheci de 2002 para 2003 para cá.
porque na igreja de Jesus Cristo, né, que nós fundamos, eu e minha esposa, nós fazíamos a ficha de cada pessoa. E até a última mudança, quando eu joguei tudo fora, tinha um tanto assim, ó, mais de 1000 fichas de pessoas que passaram pela nossa igreja de 2003 a 2010. Onde estão? Quitéria, não abandone, segure firme. Quitéria é uma irmã que praticamente iniciou com a gente, mas hoje ela está lá no Pernambuco. Mas me parece que ela está dentro. Então eu resolvi fazer o que eu fazia no passado, sabe? Chutar o balde. Porque nós percebemos, né, que muitas vezes as pessoas, por falta de entendimento mesmo, né, mesmo que elas tenham sido chamadas, elas ainda não foram eleitas. E às vezes elas leem as coisas, às vezes elas escutam, né, num programa como este, mas não conseguem discernir realmente o que está sendo dito, né? Eu já tive experiência de pessoas que leram o pacto e entenderam totalmente o contrário do que ele diz. Então eu resolvi que eu vou fazer uma série de estudos, né, uma sequência de estudos sobre aquelas coisas lá do início, daqueles que ainda estão na cristandade, daqueles que ainda são católicos, né? Não importa se você é batista ou que você é católico. A sua crença é católica. A sua crença é criada pelos pais da igreja, e os pais da igreja são católicos. E nada melhor que isso do que iniciarmos falando sobre o dogma da Trindade. O absurdo do dogma da Trindade, né? Então eu resolvi começar a falar a respeito, né, das coisas lá do primórdio, que já deviam ter sido vistas, né, pelo menos por aqueles que são chamados. Tem muita gente aí que ensina coisas profundas e chama Jesus Cristo de meu Salvador, né? Então, eu resolvi iniciar com o estudo Triunidade. Olha, eu nunca criei na Trindade, como vocês sabem. Então, eu desde os anos 82 que eu venho fazendo discursos, né, como ancião Testemunho de Jeová, contrários à Trindade. E hoje eu vou apresentar mais um. Claro que pode ter alguma semelhança com algum que já foi feito, que nem eu falei para o Henri Aldenor, né? Eu já escrevi pelo menos uns 100 estudos a esse respeito. Então é claro que muita coisa pode ser repetida.
Mas para você que nunca ouviu nenhum deles, né? Para você que às vezes escuta até um deles e não entende, não vai ter muito problema. Eu oro ao nosso Pai eterno, Criador, para que aqueles que são sinceros, para que aqueles que foram chamados, realmente prestem atenção, realmente saiam da confusão, realmente percebam sobre o que estamos falando. Temos muito pouco tempo. É tipo ou vai ou racha. Eu prefiro ir. Então eu peço ao Pai que ilumine a cada um daqueles que estejam nos vendo agora, para que possam prestar atenção no que vai ser dito e quem sabe compreender. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então, sem mais delongas, vamos ao estudo. Nosso estudo de hoje é intitulado Triunidade. Triunidade é a mesma coisa do que trindade. Porque eles dizem que são três que formam um. Então, triunidade. Ok? Logo de cara, né, assim, eu já fico abismado, né, de saber que existem aqueles que desprezam afirmações claras e diretas, né, da palavra de Yahu, para se perderem, né, em meras deduções baseadas no que lhes parece lógico, mas que não são apresentadas na palavra de Yahu. E note um detalhe: mesmo nas teorias dos ditos pais da igreja, né, os pais da igreja católica apostólica romana, que inventaram não só o Jesus Cristo como a sua divindade, a trindade, eles também não sabiam explicar. Tanto que adulteraram muitos textos. Sabe, eu não sei como que... Quer dizer, até sei porque a grande maioria nem lê, né? Eu já já recebi convites, né? E fui em dezenas, centenas de igrejas. Fazer discursos, falar. Fazer escola dominical. E na grande maioria delas, tudo que eu ia falando era contrário ao que se cria lá dentro. Mas você quase nem escutava o que eu estava falando, de tanto aleluia, glória. Então as pessoas veem alguém abrir uma Bíblia e ler um trecho, elas dão aleluia ou glória, mesmo que aquilo seja totalmente contrário à prática dela. Porque para ela, o que está na Bíblia é sagrado. Mas ela não consegue entender nada do que está na Bíblia. Entende? Hoje eu quero falar de alguns textos, né, que são ignorados pela maioria daqueles que creem na Trindade, que são muito claros, que não deixam alternativa.
mas que muitos conseguem distorcer, muitos conseguem passar por cima. Nós vemos que hoje, por exemplo, se defende muito mais o Deus Trino dentro das igrejas evangélicas do que no próprio catolicismo. A minha sogra, ela é católica. E há alguns anos atrás, ela estava na minha casa, e nós tínhamos a igreja no anexo à casa, né? Nós tínhamos construído o salão. E ela veio passar uns 15, 20 dias com a gente, e ela assistiu várias reuniões, né? E eu sempre falando, né? Contrário à Trindade, eu sempre falando que chamavam Jesus Cristo de Deus, né? E um dia ela chegou em mim e disse: mas lá na igreja que eu frequento, eles não dizem que Jesus Cristo é Deus. Agora, entra numa igreja evangélica que diz Jesus Cristo não é Deus. Eu já fiz isso. Quase tive que sair correndo lá dentro. Então existem muitos, né, que mesmo lendo o texto não conseguem enxergar, porque não lhes foi dado. Então a tentativa aqui é para aqueles poucos que estão sendo chamados e escolhidos, para que eles tenham uma alternativa um pouco diferente esse povo da Techuvá aí, que na verdade é a Babilônia crescendo, né? Nós vamos pegar vários textos e vamos falar a respeito. Eu quero iniciar aqui lendo 1 de Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, que nos diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem Urim seriam deuses, na linguagem de vocês aí, da maioria, né? Porque Deus é Zeus. Então nós não utilizamos a palavra Deus, nós utilizamos a palavra Hu, é U-L, tá? Então Urim seria o singular, o plural de Hu. Então aqui diz assim no texto: porque ainda que haja também alguns que se chamem Urim, ou deuses, quer no céu, quer na terra. Aí diz: como há muitos Urim e muitos senhores, porque realmente, né, se nós formos observar as religiões, as mitologias, desde os povos antigos, eles sempre tiveram algum deus, né? Sempre criaram seus deuses, né? Então, como diz aqui, é como há muitos Urim e muitos senhores. Shaul diz: todavia para nós há um só o Pai Criador, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Mashiach, ou um só Messias, um só ungido, Yahushua, pelo qual podemos usufruir da aliança regenerada e nós por ele. Observe: todavia para nós há um só o Pai Criador. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 8, 5, 6.
Agora, se for uma BLH, né, Bíblia na linguagem de hoje, joga fora. Você pode comprar até dentro de uma igreja católica uma Bíblia, mas não use as BLH. E nem as da Sociedade Brasileira Bíblica, a Sociedade Bíblica Brasileira, né? Então, textos assim nos deixam, sabe, como que as pessoas podem crer numa coisa que não existe? Havendo, veja, eu só li um. Eu vou para o segundo agora. O segundo nós encontramos em Yohanan Moshe Marcos, no capítulo 12, 29, que nos diz assim: E Yahushua respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Ashuru. Eu quero explicar para aqueles que não sabem, Yashuru é o nome correto de Israel. Tá? Yaakov, que nós vemos Jacó na Bíblia, quando ele teve os filhos e formou a nação, o pai trocou o nome dele, mas não para Israel, e sim para Yashuru. Tá? Então, aqui diz: E Yahushua respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Yashuru. Yahu, que é o nome, né, do Criador, nosso Hu, que é o nosso Deus, é o único Hu. Observe, Yahushua está falando isso. Yahushua quem é? Aquele que a grande maioria chama de Jesus Cristo. E que diz que ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele está aqui dizendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Yashuru. Yahu, nosso Hu, é o único Hu. Ele não é três pessoas. Aquele que é tido como segunda pessoa está dizendo isso. E é interessante também notar que nesse verso o Mashiach diz assim: nosso Hu. Né? Então, além dele não dizer que ele era parte, uma segunda parte de Hu, né? Ele falando nosso Hu, ele demonstra que a Hu também é o Hu dele. Percebem? Observe o que nós lemos em Yohanan, João, no versículo 17, 3. Um versículo muito conhecido. Ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheço a ti. A ti quem? Aí ele responde: o único Hu verdadeiro, o Pai. E a Yahushua Hamashia, a quem ungiste. Observe, por que temos que reconhecer Yahushua Hamashia? Para que também possamos receber a vida eterna, além de reconhecer a Hu. Porque a aliança foi renovada por Yahushua Hamashia. Senão nenhum de nós estaria aqui hoje falando a respeito disso. Percebe?
É interessante, né? Porque os trinitarianos nos dizem, né, que o seu Deus é um, mas em três pessoas unidas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poxa, gente, isso já o torna trino. Por isso o termo Trindade. E tem gente que bate nessa tecla, mesmo a palavra de Yahu nos mostrando claramente que o nosso Hu é uno, é um só. Uma só pessoa. Vamos continuar a ler alguns textos. Yeshayahu, Isaías, escreveu no seu livro, no capítulo 45, versículo 21, palavras do próprio Yahu falando dele próprio. Pois não há outro Hu senão eu, Hu justo e salvador. Não há além de mim. Então aqui não só nós percebemos que Hu e Yahu é um só, não tem essa de primeira, segunda e terceira pessoa, como ele é o Salvador. Ele mesmo disse: pois não há outro Hu senão eu, Hu justo e salvador. Não há além de mim. Quanta gente vocês conhecem que pregam aí a Hu e a Rushua e bababá, mas na hora do vamos ver, vem com aquela historinha católica de que Hamashia morreu na cruz, derramou seu sangue para salvar o mundo. Em Shemot, primeiro vamos ler em Arudá, Judas, capítulo 1, versículo 25, onde nós lemos assim: ao único Hu, Salvador nosso, e por Yahushua Hamashia, nosso exemplo, seja a glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Ao único Hu, seja a glória, a majestade, o domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Eu até deixei o amém aqui, né? Amém é Amon. Não usem amém, não. Assim seja. Observem aqui em Êxodo, Shemot, no capítulo 20, versículo 3. Lembra que eu falei que Hu é a palavra singular que vocês usam como Deus. E o Rim seria o plural disso. Observe o que diz Yahu: não terás outros Urim diante de mim. Não à toa que nós vemos que o Mashiach diz que naquele dia muitos chegarão nele, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome, e ele dirá: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Veja, aí tem gente que na pergunta: qual iniquidade? Só o fato deles o estarem chamando como se ele fosse a divindade já é a maior iniquidade. Ainda em Êxodo, Shemot, agora no versículo 7 do capítulo 20, diz assim: não tomarás o nome de Yahu, teu Hu, em vão, porque Yahu não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Então imagina quem chama a Ru de Pai, Filho e Espírito Santo. Ou outros que já chamam direto de Jesus Cristo. Se não é para tomar nem sequer em vão o nome de Yahweh. Me entendem? É complicado. Mas continuemos. Em Filipenses 2,6, Shaul escreve o seguinte: que sendo em forma de Ru, não teve por usurpação ser igual a Ru. O que significa ser em forma de Ru? Ele tinha a plenitude do Espírito. Mas não teve por usurpação, ou seja, ele não quis roubar, ser igual a Ru. Falando de quem aqui? De Hamashia. Em Devarim, Deuteronômio 4:5, diz assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que a Ru é Ru, nenhum outro há senão ele. Veja essa pergunta que nós encontramos no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 10, que nos diz assim: nem todos temos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Ru? Em Yohanan Moshe, Marcos, capítulo 12, 29, e a Yahushua dá uma resposta importantíssima. Nós lemos assim: e Yahushua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Yashuru, Yahu, nosso Ru, é o único Criador. É o único. Shaul, em 1 Coríntios 8, versículo 4b: e não há outro Ru senão um só. Shaul, em Efésios 4, 5, 6: um só Yahu, um só Ru e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Essa aqui, olha, Tiago chuta o balde, Porque com certeza desde aquela época, por causa de Simão o Mago, isso é uma outra história, mas por causa dele, com certeza muitos já faziam essa confusão, em relação ao Jesus Cristo, ou ao próprio Yahushua, achando o próprio Ru. Então é interessante nós vermos que Yaakov, Tiago, irmão, veja, irmão carnal de Hamashia e Yahushua, ele diz o seguinte, na sua carta, no capítulo 2, versículo 19: tu crês que há um só Ru? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vamos entrar aqui num assunto interessante também, que é muito utilizado pelos trinitarianos,
Em Yeshayahu, Isaías 44:6, né, nós vemos assim: eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Hu. Claro que aqui quem estava falando era Yahu, e quem anotou foi o profeta Yeshayahu, Isaías, né? Aí os trinitarianos vão citar Apocalipse 1:8, onde diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz Yahu, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nas nossas Bíblias hoje está escrito: diz o Senhor, que foi uma forma muito simples que eles inventaram, né, de confundir todo mundo. Aquela história de escrever Senhor com letra maiúscula, Senhor com letra minúscula, né, quando quer indicar a Hu, quando quer indicar ao Jesus Cristo deles, né? Mas eu já pus Yahu porque é Yahu que está falando. Aí pode dizer: como assim que há de vir? Sim, leia capítulo 21 de Apocalipse, você vai ver se ele não vai vir. O próprio Hu. Obviamente, né, os que usarem esse texto talvez nunca o tenham lido, né? Ouviram, como eu disse, né, em um estudo recente. Ou se já leram esse texto para ver se existia, não leram o contexto imediato, né? Logo acima, no início do livro, em Apocalipse 1:1, que nos diz assim: revelação de Yahushua HaMashiach, a qual Yahu lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a Yahuanã, João, seu servo. Observe, revelação de Yahushua HaMashiach, ok. É Yahushua que está revelando isso por intermédio de um anjo para Yahuanã, João. Mas veja bem, a qual Yahu lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aí Yahushua, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a Yahuanã, João, seu servo. Então, quando diz aqui: eu sou o princípio e o fim, é igual ao que está escrito em Isaías 44:6. Lá diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim, é igual. Mas quem está falando isso não é Yahushua sobre ele. Não, ele está falando para o anjo dizer para Yahuanã, João, o que o pai disse a ele. Então foi o pai que disse a Yahushua: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e sou o último. Entenderam? Observem bem, Yahushua, assim como quando nasceu, cresceu e pregou o reino, né, às ovelhas perdidas da casa de Ashuru, sempre fez questão de dizer e alertar, conforme nós podemos ver em Yahuanã, João 14:10. Não crês tu que eu sou do Pai, que eu sou do Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Observe, meus irmãos, Shaul
é muito claro quando ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Colossenses 2,9. Ele não está dizendo que ele é Deus, que ele é o Mashiach. A plenitude da divindade significa que nele habitava a totalidade do espírito de santidade de Yahu. Que assim mesmo como o Mashiach fala, ele diz assim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Percebe? Se você perguntar para qualquer cristão ou não cristão por aí, né, que tenha um pouquinho de conhecimento da palavra, e perguntar quem é a rocha, eles vão responder que é o Messias. Observe bem o que nós lemos em Yeshayahu, Isaías 44:8. É uma pergunta que Yahu está fazendo. E depois uma resposta que ele mesmo dá. Ele diz assim, há outro Hu além de mim? Aí ele responde, não há outra rocha que eu conheça. Então, ao mesmo tempo ele demonstra que ele é um só e que não existe outro, como que ele é a rocha. Percebe? Em Aroanã, João, 14:28, Hamashiach nos diz uma coisa importantíssima. Ele diz assim, ouviste que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis verdadeiramente, exultaríeis por ter dito, vou para o Pai. Aí ele explica por que nós exultaríamos por ele haver dito isso. Ele diz, porque o Pai é maior do que eu. Então tem gente que diz que Yahushua, ele é o próprio Yahu, porque ele virá governar durante o milênio. Mas é interessante o que Shaul escreveu a respeito disso. Em 1 Coríntios 15:28. Ele escreveu assim, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, quando o Mashiach regenerar todas as coisas, ele diz, então o próprio Mashiach também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahu seja tudo em todos. Percebe? É complicado, Observe 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Hu, e um só que tornou novamente a aproximação entre a Hu e os homens. Hamashiach e Yahushua, homem. Como que ele tornou essa aproximação? Que na maioria das Bíblias está escrito um só intercessor, ou um só mediador. Como que foi que ele conseguiu ser o mediador? Regenerando a aliança do Sinai. E se ele é o mediador, ele não pode ser Hu. Se eu e uma pessoa temos algum problema e nós entramos na justiça,
Eu não posso ser o meu próprio advogado. Como a pessoa também não pode. Por quê? Porque é óbvio. Né? Seria a mesma coisa que se eu chamasse meu pai para ser meu advogado, ele estaria do meu lado. Então, quando alguém é mediador, ele tem que ser alguém, uma terceira pessoa de fora, que está vendo as coisas do jeito deste e do jeito deste. E então ele vai mediar, não é isso? Então aqui mais uma prova de que Yahushua HaMashiach não é Yahu. Veja, meus irmãos, eu poderia passar a noite inteira, né, gravando, mas eu acho que vocês têm que assimilar as coisas, vocês têm que pensar muito nas coisas, vocês têm que sentir que as coisas estão da palavra são as que valem. Não aquelas que, sabe, os falsos profetas, os falsos professores, os falsos roche, os falsos, seja lá o que for aí, entendeu? Pastor, padre, rabino, dizem. Não, a palavra fala por si só, como vocês viram agora. Então eu prefiro deixá-los, né, com esses 50 minutos aproximadamente de diálogo, ou melhor, de monólogo, né, para que vocês possam pensar bem nisso. E amanhã nós continuamos com esse assunto. Ok? Então, meus irmãos, eu desejo toda Shalom a todos aqueles que são da Shalom, aqueles que sabem o que é Shalom, aqueles que têm a Shalom. Desejo Laila Tov, já são 2 horas e 45 minutos. Vocês vão assistir isso só amanhã, que eu ainda vou ter que fazer uma série de coisas aqui para que isso vá ao ar. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu desejo que todos estejam bem, em paz, que acordem prontos para um novo dia. Beijo na testa, no coração. Shalom, shalom. Fui.